galera! Tudo bom? Meu nome é Juliana Jesus Paixão, tenho 31 anos, sou católica, apostólica romana, sim, e este canal aqui é dedicado a falar de Deus de todas as formas possíveis, indireta ou indireta, e para todo e qualquer tipo de pessoa. Claro, né? Principalmente se você é da Igreja Católica, mas todas as outras pessoas que são de dentro da igreja ou não, são muito bem-vindas aqui. No vídeo de hoje, finalmente estou gravando esse vídeo, é sobre o que aconteceu para ser gerada aquela carta lá da renovação. Se você não sabe, assiste o vídeo lá para você entender. Só para deixar muito claro, aquele primeiro vídeo eu falei da situação que foi gerada por meio daquela carta, não que causou a carta, entendeu? Então foi a reação das pessoas e não o que eu acho ou o que eu deixo de achar sobre aquela carta. Algumas pessoas até perguntaram nos comentários e foi o que eu falei, eu precisava de mais informações para entender o que estava acontecendo, para depois eu falar, né, sobre essa situação, certo? Então assim, eu consegui, né, já tinha falado para vocês que eu estava esperando o contato da RCC Nacional, eles não me responderam até o momento, mas outros irmãos me procuraram no Instagram, então me segue lá no Instagram, e também aqui no YouTube, e compartilharam algumas informações lá da onde aconteceu isso, e também do que tem acontecido em outros grupos de oração também, em outras cidades. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, que eu havia prometido que eu ia gravar o vídeo pra vocês, tá? Então são essas informações que eu vou compartilhar aqui. Mas antes, eu vou pedir pra você dar aquele seu joinha maroto, porque ele ajuda muito o canal, já tem ajudado. Obrigada pra você que sempre lembra de dar a sua curtida. Não esquece de compartilhar, principalmente com o pessoal da renovação. Compartilha aí, se vocês quiserem que eu fale mais ou de outros assuntos, podem me chamar no Instagram, aqui no YouTube também, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, mas eu vou dar um lembrete, que acho que tem pessoas que esquecem, né? Quando você for comentar, por favor, tenha muito amor, misericórdia e compaixão, tá bom? Não xingue, mas também não fique usando palavras para menosprezar a fé dos outros ou qualquer movimento aqui. A gente não precisa disso, não precisa se degladiar. Até porque tem pessoas aqui que não são da igreja. Então, por favor, tenha atitude de cristão. Combinado? E, se você é inscrito, ativa o sininho, porque tem gente que tá perdendo os vídeos porque não ativou o sininho. Combinado? Então, bora para o vídeo. Bora lá! Bom, como eu já falei, entrei em contato com a RCC, por isso que eu demorei todo esse tempo aí. Eu pensei que eles iam me responder, a RCC Nacional, mas eles não responderam até o momento. Acho que eles não estão querendo se pronunciar sobre isso para não gerar mais divisão e mais briga e mais confusão, né? Mas algumas pessoas que são de coordenação de outra cidade, grupo de oração, entraram em contato comigo. Procurei aquelas que eu também conheço da minha cidade, né? Como já falei, eu fiz parte da RCC também. Tive acesso à carta anexo, né, do bispo lá do Mato Grosso do Sul, né, sobre a questão que está acontecendo. Ela também não é muito diferente da carta da renovação, tá bom? Ele ali tá dando orientação para o grupo de oração e só reforçando, não foi proibido a oração de renúncia. Foi apenas orientado para que se fizesse de outra forma no sentido dele, não especificar nomes, tá bom? Inclusive, em alguns comentários, o pessoal até comentou que não caberia a questão jurídica. Eu conheço alguns advogados, entrei em contato com alguns deles e eles também me explicaram. Vou também compartilhar aqui a visão jurídica do que eles me passaram, tá bom? Então, antes de tudo, vamos compartilhar uma informação que me deram aqui, né? Sobre essa questão. Um irmão até comentou em um dos comentários onde tudo isso começou, lá na Diocese do Mato Grosso do Sul. Alguém lá de uma comunidade quilombola, isso tá nas cartas, tá bom? Eles se sentiram incomodados por conta das falas, né, de nomes específicos, de ações ou de doutrinas, porque nessa oração, já falei isso, né, lá no outro vídeo, é uma oração de renúncia. Então eu renuncio a espiritismo, as outras religiões que não são a católica, qualquer outra religião, tá? Só que nessa oração em específico. E aí parece que esse pessoal aí da comunidade quilombola teve acesso a essa informação e acabou aí entrando em processo contra a RCC, né? Porque se sentiu ofendido, ou seja, como se fosse uma intolerância religiosa, tá bom? Mas vieram muitas outras informações, parece que já teve algumas denúncias em outros lugares, então não é só no Mato Grosso do Sul, tá bom?
Só explicando aqui, esse tipo de oração, ele é feito em momentos específicos, como seminário de vida do espírito, eventos voltados para cura interior, cura e libertação, mas principalmente em orações individuais, que é lá o atendimento de cura e libertação. Então ele não é feito à torta direito, tá? E também não é feito, ou não deveria ser feito, né? Porque a gente sabe que tem irmãos exagerados em qualquer movimento. Às vezes tem irmãos que acabam fazendo em locais que tem outras pessoas. Quando a gente vai renunciar, a gente precisa estar com o coração e a mente aberta, porque eu não renuncio aquilo que eu acredito, eu tenho dúvida, né? Eu só renuncio quando eu realmente acredito que Jesus Cristo é o Senhor, que eu não quero outra ou qualquer tipo de doutrina, tá bom? Então vamos lá, o primeiro relato é de um irmão que comentou, lá do Mato Grosso do Sul, né? Que parece que é onde deu todo o estopim. Ele até mencionou que tem um áudio do coordenador nacional em que ele fala que alguns bispos e padres chegaram a perguntar para o coordenador, né, o coordenador nacional, que é o Vinícius Simões, né, como que era o procedimento da RCC sobre as orações de renúncia, né, porque eles estavam recebendo supostas denúncias de pessoas que estavam se sentindo ofendidas com a oração. Na carta, inclusive, ele falou, na carta que eu citei, tem um anexo do Dom Dimas, onde ele fala dessas denúncias, né, que ele recebeu das comunidades quilombolas, onde alguns membros da mesma estavam se sentindo ofendidos com a oração. Isso é verdade, na carta também do Vinícius Simões tem isso, né. No primeiro áudio, o coordenador nacional, ele fala que deveria se tomar cuidado em fazer a oração, né, no áudio, então ele realmente fala para tomar cuidado, não para não fazer, né? Inclusive com futuros processos jurídicos que porventura pudesse ocorrer. Mas esse irmão até falou que a lei não pune quem renuncia a determinada seita e sim quem desrespeita. E a gente já vai falar disso. Não existe lacuna jurídica para quem me denunciar, por exemplo, por vilipêndio religioso, se eu estou renunciando a uma religião. Inclusive, nesse áudio, né, ele fala que entendeu-se que o coordenador nacional meio que lavou as mãos no sentido que ele dá a entender que se a pessoa fosse processada, a RCC não tem nada a ver com isso, ou seja, a RCC não pode, não deve assistir juridicamente aquela pessoa, porventura, por ser processada e pregando e falando, né, a verdade, vamos colocar aqui entre aspas, né. E aí o segundo ponto é que na carta do Dom Dimas, ele recebeu denúncias dos membros da comunidade quilombola, onde os mesmos afirmaram que se sentiram ofendidos aí coração, né? E aí o terceiro ponto é, se ele tá pregando contra as falsas doutrinas ou fazendo uma oração de renúncia, se alguém ouvir e se sentir ofendido pelas minhas palavras, isso é diferente de eu ter que ofender alguém. E aí ele disse que poderia me mandar o áudio, eu acabei pedindo para ele, mas acho que ele não viu o comentário, mas tá tudo bem. Algumas pessoas compartilharam comigo lá no inbox do Instagram, né, que essas informações também foram passadas no ENF. O que é o ENF? Encontro Nacional de Formação, com todas as lideranças dos grupos de oração, das cidades, né? Então elas se reúnem normalmente lá em Aparecida e cada um tem uma formação. Isso foi passado para o Ministério de Cura e Libertação, porque são eles responsáveis normalmente por fazer essa oração de renúncia. Porque até para você orientar a oração de renúncia, você tem que estar muito bem preparado. Cura e libertação é um negócio muito pesado e muito tenso, gente, né? As pessoas lidam com feridas espirituais, físicas, emocionais, psicológicas, então tem que estar muito bem preparado. Então foi dada essa orientação lá no ENF, né, para tomar cuidado na hora de fazer as orações em renúncia, fazer do modo individual, como sempre foi orientado há anos na renovação, né? Entrei em contato com alguns coordenadores de grupo de oração que eu conheço, muitos deles estavam desconhecendo essa questão da carta, né? Mas o que muitos falaram foi, de verdade, Ju, é um assunto polêmico, é um assunto em que fica muito tênue entre questão de amordaçar, né, os servos, mas também entre o cuidado que a gente tem que ter, tá? Nesse comentário aqui do irmão, ele até falou que isso não tem lacuna jurídica. Perguntei para a questão do advogado, né, da advogada, e o que foi orientado existe lacuna jurídica, sim. Teve até um irmão que comentou que tem o artigo 5º, né, que se é feito o culto religioso, o espaço religioso, ele é protegido pela lei.
existe a proteção, mas se a pessoa, por exemplo, estiver passando e ouvir e se sentir ofendido, ela tem total direito de te processar. Gente, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Não concordo com isso, porque tem irmãos evangélicos que muitas vezes gritam aos berros, falando de qualquer outra religião, ofendem, pessoas na internet ofendem, inclusive irmãos já me ofenderam no YouTube, mas não é feito nada. Por quê? Porque não existe um processo. Se eu quiser ir lá e processar, eu posso processar, né? Então, assim, existe sim, porque não é a questão de... vou falar o que foi me falado juridicamente. Se a pessoa se sente ofendida, ela pode, né, de qualquer forma, te processar. E o coordenador falou aqui de não dar assistência jurídica, porque quando você é processado, existem algumas questões. Ou a pessoa pode processar a pessoa pode processar a paróquia. Então, realmente, nesse caso, a renovação não tem como te assistir juridicamente. Ela pode dar um apoio, mas juridicamente ela não pode entrar no processo, né? E aí a gente vai entrar em outra questão também que compartilharam comigo aqui. Dessa questão, eu não vou dar o nome, tá bom? É uma informação que eu recebi há poucos dias. É uma fonte que eu não posso revelar o nome, até porque são situações muito dolorosas, né? E que mostra que não é só essa questão de denúncia, ou de oração de renúncia, ou de nomes. Existe algo muito maior por trás disso, tá? Esse irmão até falou em questão que estão com problema lá em algumas coordenações, né? E que estão tendo muitos rachas em núcleos, né? Dos grupos de oração e da cidade também, né? Ele até informou que ele viu isso como uma brecha do inimigo e aí acabou vindo essas denúncias aí. Eles estão em oração em relação a essa carta aí de orientação pastoral que o Vinícius mandou para os grupos de oração. E aí, olha a informação que ele me falou. A oração foi feita dentro da igreja. Todavia, entretanto, a pessoa que fez a oração, ela de alguma forma exagerou na hora de fazer a oração, né? E aí passou uma pessoa... Não foi dentro, a pessoa não se infiltrou. Eu até imaginei, né, que poderia ter uma pessoa infiltrada, não. Ela só passou na frente da igreja e ouviu a oração de renúncia. Ou seja, tudo aquilo que eles já estavam passando piorou com essa denúncia, né? O que ele me falou, essa pessoa não denunciou, não processou a renovação e não processou o grupo de oração. Por quê? Porque ela não conhece o movimento. Ela é de outra religião. Então, quem foi que ela denunciou? A paróquia, a igreja local. Então, entende aquilo que eu falei? Que assim, a pessoa só passou e se sentiu ofendida. Ju, mas eu não vou poder falar mais nada. Gente, existe uma diferença que foi até o que a questão jurídica me orientou, né? Que se fosse eles ali dando orientação para o bispo, eles dariam a mesma orientação. Continuem fazendo sim, não há problema em fazer, mas não especifiquem os nomes, né? E aí foi isso exatamente que eles falaram. Então quer dizer que eu não vou mais poder renunciar a Satanás. Aí é outra questão, tá? Até mencionaram que tem alguém nos Estados Unidos fazendo isso, mas de verdade eu não encontrei nenhuma notícia. Se você tiver essa notícia, deixa aqui, porque eu não encontrei, tá? Então, até essa questão jurídica falou que está muito complicado. E isso não é só dentro da igreja, isso é geral, né? Tudo que a gente vai falar, as pessoas se sentem ofendidas. É uma geração mimimi. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo as pessoas se sentem ofendidas. Até para gravar os vídeos aqui, eu também tenho que tomar cuidado. Mas até mesmo no meu conversar com algumas pessoas, eu tenho que tomar cuidado. Inclusive, essa pessoa que me orientou, ela até me deu um exemplo de algo que não tem nada a ver com religião, que ela falou sem pensar e que a pessoa ficou super chateada com ela. Ou seja, a pessoa podia até ter processado ela, né? Então, assim, por que eu tô trazendo todos esses pontos, gente? Porque muitas pessoas ficaram revoltadas com a renovação. Mas existe um contexto, tá? Ju, então esse contexto justifica a gente ser amordaçado? Gente, não é ser amordaçado. Existem várias passagens que falam que nós temos que agir com inteligência, sabedoria e discernimento. Para isso existe o discernimento do Espírito Santo, né? E foi isso que estava na carta, para evangelizar de uma forma mais caridosa no tempo que nós estamos vivendo. A gente ficar dando murro, ficar brigando com as pessoas, só vai afastar as pessoas. Ju, mas eu tô falando a verdade. Eu sei, irmãos, eu sei. Só que existe uma forma de falar a verdade. Jesus também falava a verdade. E o que ele conseguia? Ele conseguia converter as pessoas. Nem todo mundo, que tem gente que é mais teimosa, coração mais fechado.
mas a grande parte ele conseguiu converter, né? Quantas pessoas hoje também nem acreditam que Jesus nem existe, não existiu na época, achavam que ele era só um profeta, mas ele fez a parte dele, né? Tem até uma passagem que diz: vá, proclame, fale a palavra, fale a verdade. Se a pessoa não quiser, bata seus pés, é simples, faça isso. Agora não precisa ficar brigando, porque esse irmão até falou que por conta de tudo isso, ou seja, eles já estavam passando por um racha dentro do núcleo lá, né, na cidade, e aí com toda essa informação piorou a situação, eles estão muito tristes com toda a situação, parece que nunca tem uma luz, né, e aí veio racha de discussão, eu concordo ou não concordo, aí parece que tem gente brigando, então existem cidades que as pessoas estão brigando e discutindo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a forma que a gente se pronuncia no vídeo aqui. Eu tenho que tomar esse cuidado, e você, quando você comenta também, as pessoas estão vendo e você pode inflamar. E aí isso se reflete num grupo de oração, num movimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Não é que a gente tem que parar de pregar a verdade, e não é isso que eu estou falando aqui, tá bom? Mas a gente tem que tomar um cuidado, um zelo. Qual é o contexto da nossa época? É esse. Quer dizer que eu vou deixar de falar? Não, eu nunca vou deixar de falar aqui no vídeo. E olha que tem gente que já tentou me amordaçar aqui nos comentários, mas eu vou continuar falando do meu jeito, com o carisma e a espiritualidade que Deus me deu. Mas, né, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí eu me compadeci muito da questão que esse irmão, né, ou irmã, me falou, porque ele tá muito triste com toda essa situação. E quando eu vi os vídeos e comentários e postagens de outras pessoas, eu senti essa dor, né? Porque tinha gente que concorda, que entende, inclusive, o que a coordenação falou, e outros que se revoltaram. Só que existem irmãos, existem outras vidas e outras almas que estão ali na batalha, estão ali na luta. E aí, assim, por graça de Deus, né? Eu até falei para esse irmão que eu iria orar por eles, estou orando. Vou pedir para você também orar e colocar esse irmão em toda essa situação, além da renovação, aí nos braços de Nossa Senhora, pedindo para que eles tenham muita paz, né? Até comentei com ele que a minha diocese já passou por grandes tribulações, mas que a gente se manteve firme, e hoje nós temos muitas graças, então continue firme. Se isso acontece na sua cidade, deixa aqui nos comentários ou também lá no Instagram. E aí, o que você achou de toda essa história? Agora você conhece o contexto, informação de gente que está vivendo isso, né? O que você achou? Ainda continua com a mesma opinião? Não continua? Ainda tá com medo? O que você achou dessa passagem? Essa passagem foi importante para você? Deixa aqui nos comentários. E a todos os irmãos que estão passando por essa situação, que Deus ilumine e os ajude em toda a missão que surgir aí. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar principalmente com aquele seu irmãozinho do grupo de oração tá meio desanimado, ou alguém que tá um pouco confuso nessa história ainda, tá bom? E se inscreve no canal. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!